Olá pessoal, então como eu tinha combinado com vocês, essa faz parte de uma aula assíncrona do nosso curso, da nossa disciplina, e aqui então eu vou explicar o comparativo de títulos, né, que eu passei uma atividade semelhante para vocês, e aqui eu vou fazer uma para servir de base para vocês, ok? De antemão já estou dizendo que fiz algumas atualizações do que eu falei na aula da turma da manhã. Por exemplo, eu decidi tirar a taxa de juros de risco, tá? Porque não faria muito sentido, já que a maioria dos comparativos aqui é com a taxa Selic, tá? Então eu decidi tirar aquela taxa de risco. A gente vai ter que calcular a taxa efetiva, taxa real, tá? A taxa e também os valores em reais. Assim melhora a nossa comparação. Tá? Então eu escolhi aqui os 4 títulos, né, que vocês também vão fazer o mesmo. A gente tem a poupança, tá? Tem um título que é um CDB, tem um título que é um LCI e tem um título que é Tesouro Selic. Ok? Então o que a gente está fazendo aqui é simplesmente, pessoal, o que a gente já fez nesses slides aqui que eu passo para vocês. Tá? Que eu passei aqui para vocês. Ó. Acha a remuneração líquida efetiva, com isso eu acho a taxa efetiva, depois eu acho a taxa real de juros, ok? E comparo. Tá? Então, como eu falei, não vou cobrar, não vou pedir de vocês taxa de risco. Então, vamos ao exemplo aqui para vocês. Como é que eu vou avaliar a poupança então? A pergunta aqui na questão, né, no exercício que estou passando para vocês, é qual seria o rendimento se eu investisse 10 mil reais, ok? Em um rendimento em títulos de renda fixa por 2 anos. Okay? Então eu escolhi esses 4 títulos, vocês também vão fazer a mesma coisa, só que com títulos diferentes. Ok? Então, o que é que vocês têm que entender? Vocês têm que entender como é a forma de remuneração do título. Todos esses títulos aqui que eu vou explicar para vocês, eles são comuns, tá? No mercado tem diversos títulos, mas a remuneração geralmente é a mesma. Se for totalmente fixa, a gente tem aqui esse exemplo da poupança, tá? Se for totalmente fixa, mais variável, tá? Por exemplo, um título de renda fixa pós-fixado. Tem uma parte que é fixa, outra parte que é variável. A gente vai fazer um exemplo aqui também. Certo? Se for um título fixo, também para o futuro. Tá? Então a taxa é fixa, independente do que aconteça daqui para lá. Pode ter diferenças entre cada um desses títulos, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês são poupança, CDB, LCI e Tesouro, Selic. O que é que vocês vão ter que prestar atenção? A relação desse título com o imposto de renda, ou seja, se é isento ou não. Então, se o título for isento, você não vai tirar aqui do rendimento do efetivo, você não vai tirar o imposto de renda, você já vai calcular direto. E se o título tem alguma taxa de custódia, você já vai ter que colocar aí como custo. No caso aqui eu tenho um título do Tesouro que ele tem uma custódia, tá? Ele tem uma taxa. Então eu tenho que incluir naquelas despesas lá para achar o meu rendimento líquido. Então o que vocês vão ter que saber é ver o título, identificar como é a forma de rendimento e identificar os custos envolvidos nele, ok? Nesse que eu estou fazendo, nesse exemplo que eu estou fazendo, eu estou utilizando o exemplo do Banco Inter. São títulos reais que eu escolhi do Banco Inter para analisar. Então, como o Banco Inter não cobra taxa de nenhum desses títulos, eu não considerei nenhuma taxa bancária, ou seja, nenhuma tarifa bancária. Mas no caso de vocês, se vocês forem utilizar outros bancos, Caixa, Banco do Brasil, às vezes eles cobram uma taxinha e você... Então, se estiver se baseando naquele aplicativo, né, naquele título que você está vendo no seu celular, então você deve também considerar a taxa envolvida na compra desse título, ok? Então, vamos para o exemplo da poupança. Primeiro ponto, saber como é o rendimento desse título. Esse título poupança, né, é um título. Ele rende... Se ele ficar abaixo de 85% da meta da Selic, tá? Quer dizer, se a taxa Selic for abaixo de 8,5%, tá? Ele vai render 70% dessa taxa, tá? Então, como a gente tem hoje
uma meta da Selic de 2,25, ele vai render então 70% dessa meta. Se passar de 8,5, tá? Ele vai render 6% ao ano, tá? Que é o valor fixo. Então vamos lá. Se eu tenho essa condição para rendimento da poupança, 70% da taxa meta da Selic, eu vou ter um juros nominal de quanto? É o primeiro passo que vocês têm que fazer. O juros nominal desse título ao ano, ó, tudo aqui é ao ano. A taxa meta da Selic é 2,5 e o título rende 70% da taxa meta da Selic, ou seja, 70% vezes 2,25 vai ser o meu juros nominal anual. Eu vou aplicar 10 mil reais, tá? E esse IPCA aqui foi uma estimativa que eu fiz, que eu estou utilizando para calcular nossa taxa real, para saber quanto é que ele, como é que está o comportamento desse título em relação à inflação. Então, deixando esse título, esse rendimento aí, esse valor, esse montante investido por 2 anos na poupança, vamos aqui aos cálculos. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Transformar essa taxa, que é anual, para 2 anos. Então, esse exemplo, pessoal, ele está mais simplificado do que eu mostrei na aula da turma da manhã, tá? Porque eu adaptei justamente para vocês. No exemplo que eu mostrei na turma da manhã, essa tabela, ele era de 1 ano e de 3 meses. Tá? Eu comparava por 1 ano e comparava por 3 meses. Como o exercício que eu vou passar para vocês considera, acho que é de 3 a 10 anos, tá? Na mesma base de período, né? Então você pode se basear por esse daqui, né? Mas, consequentemente, eu disse que ia mandar a planilha com esses cálculos para vocês. Tá? Não vou mais. Eu quero que vocês façam a planilha do jeito que vocês acharem melhor. Se eu mandar essa planilha aqui, eu sei que eu vou receber algumas iguais à minha, só mudando os valores. E eu não quero isso. Eu quero que vocês aprendam a fazer os cálculos, ok? Portanto, foi essa decisão que eu tomei. Decidi tirar alguma coisa, né? Em relação à turma da manhã que eu falei. Decidi tirar aqui a taxa de risco, tá? Porque não faz muito sentido, porque basicamente os títulos que a gente vai olhar vai se basear pela Selic. Como a taxa Selic é a nossa referência, então não faz muito sentido a gente ficar calculando a taxa de risco sobre ela. Faz muito sentido quando a gente tem uma renda variável, tá? Aí faz sentido, mas aqui não. Então vamos lá. Em relação aos juros, eu vou ter que transformar essa taxa que é anual para 2 anos, tá? Então como é que eu vou fazer? Simplesmente, ó, aquela taxazinha lá que a gente faz para fazer a conversão. 1 mais a taxa elevado a taxa que eu quero dividido pela taxa que eu tenho, pelo tempo que eu tenho. Eu quero 2 anos, então, ó, esse aqui é 2 elevado a 2. Eu não coloquei o dividido por 1 porque um número dividido por 1 é ele mesmo, ok? Então, por isso que eu não coloquei. Se fosse para um valor menor do que 1 ano, um tempo menor do que 1 ano, aí sim faria sentido, porque ficaria 1 dividido por 2 ou 6 dividido por 12. Mas aqui não, quando é mais de 1 ano, basta levar a esse ano que você, a quantidade de anos que você quer transformar essa taxa, ok? Então, o que é que a gente está fazendo aqui, ó? Seguindo a fórmulazinha que a gente estava utilizando. O que a gente está fazendo aqui, se a gente for prestar atenção ao exercício que a gente fez no slide, que eu expliquei para vocês, a gente está fazendo essa conversão aqui. Essa taxa aqui, no exemplo que eu falei do slide, era de 1 ano, tá? Ele queria transformar para 36 dias corridos. No nosso caso do exemplo que eu estou mostrando agora, eu tenho uma taxa de 1 ano, mas quero transformar para 2, aquela velha coisa. A taxa o tempo que eu quero em cima e o tempo que eu tenho embaixo. Então ficaria a taxa que eu quero 2 anos. O tempo que eu tenho 1 ano. Então 2 dividido por 1. Por isso que eu nem coloco aqui na fórmula, ok? Então essa é a taxa equivalente para 2 anos. Isso taxa equivalente. Quanto seria em reais? Tá? Então o meu rendimento em reais vai ser, ó, só multiplicar a taxa vezes o valor aplicado, dá 317. Pessoal, não estou fazendo nada demais. Fiz essa primeira parte menos 1. Pode prestar atenção aqui, que a fórmula é justamente isso. Ó, tá? 1 mais a taxa elevado àquela razão lá do tempo.
é menos 1, tá? E multiplico pelo montante. Nada de mais do que essa parte aqui que eu estou fazendo. Então, achei os juros para o período. O rendimento da poupança também tem outra coisa. Ela é uma parte vinculada à Selic, mas tem a TR, tá? A gente não tem TR, acho que desde 2016, 2015, tá? TR é taxa referencial. Por enquanto ela está zerada, mas o Banco Central pode a qualquer momento tornar ela uma taxa, aumentar essa taxa para 1, para 2, 1,5, meio, tá? Ela não aumenta tanto assim não. Tá? E ela tem impacto sobre um monte de contratos aí, inclusive residenciais. Então, como a TR é zero, a gente não tem nada a mais além disso daqui que a gente já calculou. Tá? Sendo assim, o nosso rendimento bruto será 2.000 ou 10.000, que foi o valor que eu investi, mais o rendimento, 317,48. Professor, o imposto de renda? Não tem, poupança é isento. Okay? Então não tem imposto de renda aqui, por isso que eu não estou descontando nada desse valor do rendimento. Sendo assim, a nossa taxa efetiva, ó, simplesmente eu estou fazendo esse cálculo aqui agora. Taxa líquida efetiva, divido o rendimento líquido, né? 2.000, foi essa parte aqui, comparando com o que a gente fez no slide, que eu mostrei para vocês no slide. Pego o valor líquido do resgate e divido pelo valor do investimento, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui nessa taxa, menos 1, tá? Se lembra que tem o menos 1 aqui, ó. Então, ó, rendimento para o período dividido por o investimento inicial menos 1. Ok? Eu vou ter a nossa taxa líquida para o período, a nossa taxa efetiva líquida para o período, ok? E aí eu tenho que comparar, pessoal, com o rendimento real, ok? Como é que é esse rendimento real aqui? Ah, quem viu a aula da manhã também viu que esses valores aqui estão um pouco diferentes. Estão porque eu mudei a tabela por completo, né? Então, se eu quero comparar o rendimento aqui desse período com o IPCA, tá? Eu vou fazer o seguinte, considerando que 1,88 seja a expectativa do IPCA para os 2 anos, quanto é que seria o rendimento se eu... como é que seria o comparativo desse rendimento entre IPCA e a taxa que eu tive? E a taxa que eu tive efetiva desse título? Tá? Então veja só, por aqui a gente já dá para saber que a situação aqui não foi tão boa para o nosso título poupança, ok? A gente teve aqui uma taxa efetiva para o período de 3,17 e a gente vai calcular a taxa efetiva considerando o IPCA, ok? Como é que a gente faz isso? Só a mesma coisa, taxa efetiva eu só vou transformar o tempo. Então assim como a gente fez essa taxa de juros aqui, transformou uma taxa que era ao ano e transformou para 2 anos, mesma coisa eu vou fazer com o IPCA, ok? Então, ó, 1 mais a taxa do IPCA, tá? Se lembra que é percentual, então é 1 mais 0,0188 elevado a 2, ok? 2 anos, menos 1, certo? Essa é a taxa equivalente, então, para 2 anos. Sendo assim, a taxa para a taxa real, pessoal, aí vamos lá, o que é a taxa real? Aqui na fórmula, ó, taxa real de juros, aqui é somente a taxa efetiva, que comparando assim no olho, né, com a taxa efetiva da poupança de 3,17 é equivalente para o período do IPCA, a gente já está vendo aqui no olho que o rendimento da poupança está bem menor do que a taxa de inflação. Ok? Então, deixa eu fechar aqui isso. Então a gente tem aqui, né, a gente vai achar agora a taxa real de juros, ou seja, é 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais a inflação, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó? 1 mais a taxa efetiva do período dividido por 1 mais a inflação, ó, para o período, ok? Menos 1, tá? Então, a nossa taxa real aqui é menos 0,6%, ou seja, eu estou perdendo
ao deixar meu dinheiro investido na poupança, eles o dinheiro que está na poupança não está recompondo nem a inflação que a gente teve nesse período. Em termos monetários, ou seja, em reais, eu tive aí um prejuízo por deixar o meu dinheiro investido na poupança de R$60. Em 2 anos eu perdi R$60 para a inflação. Okay? Então vou comprar um pouco menos aí com esse meu dinheiro. Vamos então fazer outro comparativo, tá, com o CDB. Tá? A gente tem um CDB aqui, outro exemplo. Como é a forma de remuneração desse CDB? Isso aqui quando vocês escolherem os títulos de vocês, primeiro pense como é a forma de remuneração. Nesse caso é um CDB que rende 104% do CDI, isso ao ano, ok? A liquidez é 90 dias, eu vou pegar esse título e ficar reinvestindo. Tudo que eu conseguir dele, vou ficar reinvestindo até 2 anos, ok? O imposto de renda ele é regressivo, mas o vencimento dele, pessoal, a liquidez é no prazo, 90 dias, mas o vencimento dele é mais longo, por isso que eu posso deixar lá por esse período. Considerando a mesma taxa do IPCA, ok? Vamos aos cálculos então. Então, ele diz que rende 104% do CDI, CDI hoje é 2,15% ao ano, ok? E ele rende 104%. Essa aqui é a meta da taxa Selic nessa data, mas a gente não vai utilizar para nada nesse cálculo, né? Porque o rendimento dele é sobre o CDI e não sobre a meta da Selic. Então eu vou aplicar 10 mil. Primeiro passo então, depois que eu sei como é que é o rendimento do título, eu vou calcular o juros nominal ao ano. Então desse título ele rende 104% do CDI, ó. Então é só multiplicar. Então isso me dá uma taxa de 2,24% ao ano, tá? É o rendimento do título, ó. Se a gente olhar só assim, pessoal, a gente pensa, poxa, então esse título ele vai me dar um rendimento um pouco acima da inflação. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Então, considerando esse investimento aqui de R$10.000 por 2 anos, vamos aos cálculos aqui do juros equivalente para esse período. Então, aquela mesma conversão que a gente fez lá no cálculo da poupança, ó, 1 mais a taxa aqui, que é o juros nominal do período, eu vou transformar isso para 2 anos. Então, 1 mais a taxa elevado a 2 menos 1. Ok? Então essa taxa aqui para 2 anos fica 4,522, ok? Isso é a nossa taxa equivalente dos juros. Se eu quiser saber quanto é o valor em reais, eu pego o valor da aplicação vezes a taxa de juros, vai dar igual aqui a 452. Bom, sobre esse CDB, se eu deixar por 2 anos, ele me dá um rendimento aí de 452, mas também vai me cobrar um CDB sempre incide imposto de renda. Okay? Então ele vai cobrar aí por 2 anos, tá? Se eu for aqui na nossa tabela, ó, se eu deixar por 2 anos, ele vai estar aqui nessa faixa, então ele vai cobrar 17,5% de imposto de renda, certo? Sobre o rendimento. Então, ó, 452,20 vezes 17,5%, menos 17,25 vai dar um custo aí de 79,13 de imposto de renda. Tá? Então, qual é o rendimento efetivo dessa aplicação? Eu apliquei 10 mil, tive um rendimento de 452, mas tive também esse custo aqui de imposto de renda. Isso vai ser igual então a 10.373,06, ou seja, para achar a taxa equivalente, a taxa efetiva, ó, divido esse valor, rendimento líquido do período, pelo valor investido menos 1. Então, nossa taxa efetiva do período é 3,73% para o período, não é ao ano, hein? E em relação ao rendimento real, pessoal, quanto é que vai ser? Então, veja só aqui o que é que acontece, hein, pessoal? Esse imposto de renda tomou parte do nosso rendimento, ok? Isso fez com que aquele olhar inicial que a gente fez aqui na leitura do título, a gente pensou, poxa, esse título ele vai pelo menos corrigir a inflação. Não, porque quando eu considerei aqui o custo com o imposto de renda, o nosso rendimento do título ficou abaixo da inflação. Veja só. Taxa efetiva, então, do período, 3,73%.
E a taxa equivalente, né, veja que esse IPCA aqui é anual. Transformando isso para 2 anos, a gente faz isso aqui, ó. 1 mais a taxa elevado a, ó, J6 é 2, tá? 1 mais a taxa elevado a 2 menos 1. A nossa taxa equivalente do IPCA é 3,80 e aqui é 3,73. Então, uma diferencinha bem pequena, né? Mas que nos dá aí uma perda por ter deixado esse dinheiro investido no CDB com essas características de R$ 6,23, transformando em reais, né? Só multiplicar o valor investido vezes a taxa real. Ok? Então, calculei o equivalente do IPCA, venho para aqui para calcular a taxa real, simplesmente o mesmo que a gente fez no anterior, 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais a taxa equivalente do IPCA menos 1. Dá 0,06%. Em reais, só multiplicar. Então esse é o nosso resultado. Pessoal, vou querer que vocês também façam um comentário, tá? Já que o trabalho vai ser em dupla, eu tirei algumas coisas que eu ia dar. Ok? Então, tirei a tabela que eu não vou mais dar. Estou falando isso para a turma da manhã. E vou pedir o comentário, ok? Mas também se lembre que eu tirei aquela taxa de risco. Ok? Então vamos para outro título aqui, o LCI. O LCI, a característica dele em relação ao CDB é que ele é isento de imposto de renda. Então, como o imposto de renda aqui comeu, né, do meu rendimento, subtraiu do meu rendimento 17,5% sobre o rendimento, se esse título for isento de imposto de renda, mas me der uma remuneração menor aqui do CDI, será que o comportamento dele é melhor para esse investimento em relação a 2 anos? Então vamos aqui aos cálculos. Ele rende então, ó, 95% do CDI mesmo 2,15 para todo mundo, considerando a taxa Selic nessa data aqui, apliquei R$10.000, vamos ao juros nominal ao ano desse título. Então ele rende 95% do CDI, 95 vezes 2,15% vai dar igual a 2,04. Então, ó, mesma coisa, quando a gente olha aqui, opa, vai dar um rendimento um pouco melhor. Como ele é isento de imposto de renda, pessoal, aí aqui sim, tá? Aqui sim você conseguiu uma recomposição do Selic e mais um dinheirinho a mais, ok? Então vamos lá. Vamos aos cálculos, ok? Vamos calcular então a taxa de juros para o período, no caso de 2 anos. Faço o que eu fiz lá nos anteriores. 1 mais a taxa elevada a 2 menos 1. Tá? Então aquela taxa que era ao ano 2,4, se eu levar ela para 2 anos, ela vai ficar 4,1467. Certo? Para saber o valor em reais, só multiplicar a taxa vezes o valor aplicado, vai dar 412. Não vou ter imposto de renda, pessoal. LCI não tem imposto de renda. Ok? Então, meu rendimento líquido do período, ó, é só somar mesmo. O valor que eu investi, 10 mil, mais 412. Isso vai dar o rendimento líquido do período. Ok? Para eu saber a taxa efetiva, mesma coisa. Divido o rendimento líquido do período dividido pelo valor da aplicação menos 1. Tá? 4,13, ó. Então, se a gente for comparar com a taxa equivalente do IPCA para os 2 anos, né, que foi o mesmo cálculo que a gente fez na tabela anterior, 3,8, a gente já vê aqui que o rendimento realmente foi um pouquinho maior do que a inflação. Consequentemente, ele foi capaz de recompor a inflação e ainda me deu um rendimentozinho a mais de 0,32. Olha aí que maravilha, né? Esse título, então, ele foi capaz de recompor a inflação e ainda me deu um lucrozinho aí de 31,93. Tá bom, né? Pelo menos o dinheiro não ficou ali embaixo do colchão e eu fiquei perdendo poder aquisitivo com aquele dinheiro parado, né? Então, dinheiro em espécie no colchão você vai perder, tá? Você vai perder muito, porque a inflação, quanto maior ela for, mais você vai perder. Ou seja, quanto mais você ficar com o dinheiro na mão e a inflação for subindo, menos coisa você vai conseguir comprar com esse mesmo dinheiro. Vamos então para o próximo título, é um título do Tesouro Selic, ok? Com um prazo aí de 90 dias,
de liquidez. Na verdade, a liquidez dele é diária. Esse título eu posso sacar a qualquer momento, tá? Só que qual é a característica do título? Vamos lá. Esse título Tesouro Selic, nessa data aqui, ele tinha esse rendimento, tá? Ele rende a taxa Selic, ok? Mais esse rendimentozinho aqui de 0,0344%. Hoje é um pouco maior essa taxa, beleza? Então aqui eu tenho a taxa meta, tenho a taxa Selic, mais esse adicional. Quando ele diz Selic, pessoal, ele não está falando da taxa meta, ele está falando da taxa Selic, aquela taxa lá do CDI, certo? Então, sempre o CDI tem um desconto de 10 centavos em relação à taxa meta, ok? Então a gente vai fazer esse cálculo com base nessa taxa Selic aqui, 2,15. Então vamos lá. Qual é o juros nominal então desse período? Veja que essa aqui é um exemplo para todos os títulos que têm renda pós-fixada, renda fixa pós-fixada. Ou seja, uma parte fixa, tá? No caso essa aqui, ó, uma parte é fixa, outra parte vai variar em relação a Selic, outra parte pode variar em relação a IPCA, ok? Então, a sistemática para cálculo do juros nominal é equivalente, é igual para todos os títulos que seja de renda fixa, pós-fixado, que tem uma parte fixa mais uma parte variável, vai ser a mesma metodologia de cálculo. É o que eu mostrei para vocês nesse último slide aqui da aula. Esse daqui, ó, mesma coisa. Como é que eu faço para juntar duas taxas? Eu tenho que deixar todo mundo no mesmo tempo e multiplicar, né? Multiplicar somando mais um a cada taxa, ok? Então vamos fazer esse aqui. Expliquei isso aí durante a aula. Quem tiver dúvida, volta lá na aula para ver. Então vamos lá. Taxa nominal desse título, ó, é essa parte aqui, como eu fiz na aula para vocês. Nesse caso aqui ele tinha uma parte fixa, tá, de 4%, mais IPCA. Ele deu, ó, IPCA do período foi 0,9. E os juros aqui foi ao ano, então eu tenho que converter isso para 2 períodos, tá? Nesse caso aqui foi só por 2 meses. Então eu estou convertendo essa taxa de 4 ao ano para 2 meses. Eu só faço 1 mais 0,4, né? O tempo que eu quero dividido pelo que eu tenho. Eu quero 2 meses e eu tenho 12, ou seja, eu tenho 1 ano. Então vamos voltar aqui, ok? Juros nominal, então, nesse caso, mesma metodologia lá do slide, eu vou utilizar aqui, ó. 1 mais a parte variável, a taxa Selic, tá? Vai ser 2,15 vezes, tá? 1 mais a parte que é fixa, certo? Que é 0,0344%. Isso aqui, pessoal, por que eu estou somando direto aqui sem fazer nenhuma transformação? Porque ambas as taxas estão em ano, tá? Isso aqui é anual e esse adicional também aqui é ao ano, tá? Então, por isso que eu não estou fazendo essa conversão que esse fez aqui. Então, considerando a taxa nominal anual, vai ser igual a 2,1851, certo? Tá, final da fórmula tem que... Como eu somei o 1 aqui, no final eu tenho que tirar, por isso que tem esse menos 1. Então, o juros nominal ano é esse. Vamos ver aqui se esse tesouro direto ele vai render um pouco mais do que a inflação. Outra característica, tá, do Tesouro Selic é que os títulos do Tesouro ele tem uma taxazinha do B3, que é 0,25% ao ano. E isso é proporcional também. Se você deixou por um mês, você vai pagar isso proporcional ao mês. Então vamos lá. Considerando 2 anos, eu tenho uma taxa nominal de 2,18% de juros ao ano. Transformando isso para 2, a mesma lógica do que a gente fez no anterior. 1 mais a taxa elevado a 2 anos, menos 1. Então, nossos juros aqui vai ser de 4,418. Né? Isso vai nos dar um rendimento em reais, tá? 10 mil vezes essa taxa de juros de 441. Só que vai incidir, pessoal, imposto de renda, olha aí.
sobre esse rendimento. Tá? Então, vai sofrer aqui uma redução de 17,5% sobre esse rendimento. Tá? E ainda tem a taxinha da B3, certo? Que nesse caso aqui, pessoal, ó, foi para um ano, só que a gente está fazendo a comparação com 2, o exercício anterior era só um ano. Tá? Mas essa taxinha da B3 aqui foi de 0,5, porque são 2 anos. Então, uma taxa da B3 de R$50 é o valor que a gente ainda vai pagar. Ok? Então, qual é o rendimento líquido desse título? Vai ser 441, menos imposto de renda, menos a taxa da B3. Tá? Somando com o valor que eu investi inicialmente, eu tenho 10.314,49. Taxa efetiva, eu só faço dividir esse por esse, vai dar 3,14, ok? Taxa efetiva, então, para o período desse investimento foi 3,14. Comparando com o IPCA equivalente para 2 anos, 3,80. Já estou perdendo aqui em deixar dinheiro nesse título, né? Olha só, tem que ter cuidado com isso, hein? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu estou tendo, né? Vamos calcular aqui a taxa real. Equivalente do IPCA, igual que a gente já fez nos anteriores. 1 mais a taxa elevado a 2, porque são 2 anos. Tá? Menos 1. A lógica, já falei lá na primeira explicação, né? Aquela questão do 2 dividido por 1, por isso que eu não coloco 1. Então, ó, de cara a gente já sabe que o rendimento aqui do título Tesouro Selic não foi bom em relação à inflação, né? Vamos calcular então aqui a nossa taxa real, que vai justamente nos dizer o que foi que a gente perdeu por deixar o dinheiro investido nesse título. Então, como é que eu faço? Aquela formulazinha lá do slide. 1 mais a taxa efetiva, dividido por 1 mais a taxa da inflação para o período, tá? Veja que a gente está calculando aqui tudo dentro do período de 2 anos. Menos 1. Ok? Então a gente tem uma taxa negativa de 0,63%, ou seja, eu estou perdendo aqui para a inflação ao deixar o meu dinheiro nesse título, estou perdendo para a inflação 0,63%. Em termos monetários, eu estou perdendo R$ 62,67 ao deixar meu dinheiro nesse título. Estou perdendo para a inflação, ok? Então, consigo comprar menos coisas ao deixar o meu dinheiro aqui nesse título. Pessoal, só que tem uma novidade no Tesouro Selic. Se você investe até 10 mil, você está isento hoje dessa taxa da B3, ok? Então, essa é uma novidade. Então vamos dizer assim, em vez de investir R$10.000, eu vou investir 9.999, tá? Ó, 9,99. Opa! 9.999,99. Pronto aí, ó. Vou ficar livre da taxa da B3, tá? Hoje tem essa isenção. Vou pagar 0 aqui de taxa da B3. Certo? E aí como é que ficaria o rendimento do título Tesouro Selic? Ainda renderia, certo? Abaixo da inflação, mas ficava quase, ficava um pouco próximo ali, né? 10,5 ou 14,50. Então assim, isso considerando que foi de 999, né? Mas como a gente está fazendo a comparação com 10 mil, vai ter a taxa, então perdemos bastante dinheiro ao deixar investido nesse título Tesouro Selic. Ok? Comparando tudo, ó, qual foi o que eu perdi mais? Selic eu perdi R$ 62. LCI eu perdi 31. LCI de 95%. CDB eu perdi apenas R$ 6, ok? Para a inflação, estou dizendo em relação à inflação. Eu ganhei dinheiro, você viu aqui que em todos eu tive um rendimento, tá? Só que comparado à taxa de inflação equivalente, eu estou perdendo dinheiro, ok? Então, não confundam isso. Então, veja só, o rendimento do Tesouro Selic, que eu mostrei para vocês, foi muito próximo, né? O que eu perdi, né? O que eu perdi com o Tesouro Selic foi muito próximo ao que eu perdi aqui com a poupança.
tá? Por isso que a gente diz que o Selic é equivalente à poupança, tá? Só que a poupança eu acho muito mais prático, ok? Mas tenha cuidado, se a inflação está muito alta, você pode estar perdendo dinheiro por estar na poupança. Se esse dinheiro não for para resgatar de forma imediatamente, pode escolher então, né, um CDB desse aqui, por exemplo, que você perde pouco com o tempo, que ele recompõe melhor o prejuízo aí que a gente tem ao deixar o dinheiro parado em relação à inflação, ok? Ele tem um rendimento um pouquinho melhor, tá? Então, resumindo, perdemos mais com Tesouro Direto e poupança, tá? Em primeiro lugar, né, a gente deixaria investido aqui nesse CDB, né, com 104%, tá? Em segundo lugar, a gente deixaria nesse LCI, ok? E terceiro e quarto, em último lugar, a gente tem poupança e Tesouro Selic, ok? Então é isso, pessoal. Vocês escolham os títulos de vocês, façam essa análise que vai ser bem bacana. Ok? Um abraço a todos e bons estudos. Até lá!